Meu nome é Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre as dicas fundamentais para você que está começando a sua graduação, dicas que me deram o que eu gostaria que tivessem me dado durante os meus primeiros anos na universidade. Para começar, eu quero pedir perdão para vocês, porque os vídeos da série Vida Universitária estão super atrasados. Meu HD externo queimou e todos os vídeos da série e outros que eu tinha em reserva se perderam, então eu tô tendo que regravar tudo de novo. Um saco, eu sei, atrasou, me desculpem, mas acontece, então eu vou fazer os vídeos e postar o mais rápido possível pra vocês, tá? Não desistam de mim, por favor. Uma das primeiras dicas que eu tenho pra você, que você vai sofrer uma pressão do caramba quando você entrar na universidade ou na faculdade, é pra você se formar rápido. Você vai entrar querendo sair da universidade, querendo se formar rápido, afinal você precisa ir pro mercado de trabalho, afinal você precisa trabalhar, afinal a maioria de nós não somos ricos e ficar na graduação às vezes atrapalha um pouco porque a gente não consegue trabalhar de fato. Se você é como eu, como a maioria das pessoas negras no Brasil, como a maioria das pessoas pobres no Brasil, que às vezes tem que dividir o período de estudo também com trabalho ou com responsabilidades em casa, a pressa para se formar é um dos seus maiores inimigos, apesar de você ter uma necessidade de se colocar logo no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque no começo da graduação eu entrei com essa mentalidade: eu preciso me formar logo, eu preciso pegar 7 matérias por semestre, mais estágio, dar conta de tudo e muito bem. Se você não tem superpoderes, dificilmente você vai dar conta desse ritmo. Chegou um momento no meio do segundo ano da universidade em que eu só conseguia olhar para a janela da minha casa e chorar. Era muita informação e quando você pega muita matéria, você absorve muita coisa de uma vez. E a não ser que você tenha muito tempo livre para ficar sempre batendo, você não vai conseguir absorver os conteúdos, você não vai conseguir aprender de fato. E uma das piores coisas que você pode fazer com a sua graduação é não aprender nada. Dependência, você ficar retido numa matéria, não passar, é dos problemas dos menores, sério. Acontece nas melhores famílias, todo mundo vez ou outra pega uma DP, faz parte, ninguém é perfeito. Mas o pior erro que você pode cometer na sua graduação é não se esforçar para aprender. É simplesmente fazer, não dar conta, entregar trabalho, não dar conta, pedir para as pessoas fazerem trabalho por você, ou entrar em um grupo e não fazer o seu trabalho, mal estudar para uma prova, chutar as questões, sabe? É muito complicado porque você está colocando muito tempo da sua vida naquilo. Meu posicionamento na graduação mudou completamente quando eu me preocupei menos em tirar nota e mais em aprender. Aí tirar nota acabou sendo consequência de todo o processo. Eu queria aprender o que eu estava fazendo. Eu escolhi a minha universidade, eu quis fazer ciências sociais. Então eu queria conseguir desenvolver os conhecimentos das ciências sociais. O objetivo é que eu termine uma matéria, que eu termine uma disciplina e eu entenda o que foi aprendido nela, o que foi ensinado nela. Óbvio, novamente, nem sempre depende de você. Muitas vezes depende também do seu professor, que existem ótimos pesquisadores, mas não tão bons professores na universidade, você vai descobrir isso. Depende também da sua estrutura, do tempo que você tem para estudar, enfim. Quando eu falo sobre vida universitária, quando eu falo sobre estudos, graduação, faculdade, eu não estou falando só sobre sala de aula. Se a sua única experiência na universidade for focada no que você aprende, no que você vive na sala de aula, ela vai ser muito pobre, muito triste e muito limitada. A universidade, a vida universitária, a vivência acadêmica, ela é muito mais ampla e muito mais complexa do que isso. Por isso que eu indico que você se envolva com projetos extra classe. É muito importante você sair da bolha da sala de aula. E aí um grande espaço para você frequentar são os coletivos da sua universidade. Quase toda universidade tem coletivo. Se não tem coletivo negro, ou LGBT, ou de mulher, tem espaços estudantis, tem movimento estudantil. Os coletivos da minha universidade foram fundamentais para a minha formação enquanto ativista. Por que eu digo isso? Eu faço ciências sociais, gente. Um curso completamente voltado a desvendar a sociedade, desconstruir paradigmas e coisas que nós temos como naturalizados. Um curso que fala direto sobre raça, sobre classe, sobre cultura. Eu estudo isso e eu só fui entender a questão da mulher e a questão negra fora de sala de aula. E aí essa experiência extra classe não acontece só nos coletivos, ela pode acontecer também em rodas de conversa promovida por professores na universidade ou promovida pelos próprios alunos, sabe? Palestras que acontecem fora do seu horário de aula. Se a minha experiência na graduação tivesse resumida ao que eu aprendi em sala de aula, eu não seria 1/3 da pessoa que eu sou hoje. 1/3. É
sério, gente. Viva a universidade no sentido mais amplo que isso significa. E aí significa ir pra festa, significa aproveitar, significa se divertir, significa conhecer os seus colegas de classe, claro que significa. E aí é nesse espaço que eu acho que todo mundo foca a vida universitária, né? O sexo, as drogas, as bebidas, as surubas intensas, as overdoses, as coisas assustadoras que acontecem nesse ambiente universitário. E todo mundo acha que a universidade é isso, seus pais devem achar que a universidade é isso, por isso a maioria deles tem medo que você vá pra universidade, pra faculdade, enfim. Você e seus amigos no ensino médio meio que achavam que era isso, porque a visão que foi construída, né, na cultura pop é meio de American Pie, é meio aquela coisa de fraternidade norte-americana, e não digo que não tem nada disso, tem um pouco disso, ainda mais com mais humanas o campo for, mais libertárias são as formas de confraternização, se é que vocês me entendem. O ambiente universitário, para além de toda essa pressão acadêmica, para além de todas as violências que ele faz com que nós soframos todos os dias, em todos os ambientes, ele é um ambiente muito sedutor. Muito sedutor. Quando eu digo muito sedutor, eu tô falando do quê? Você é uma pessoa que não sabe nada da vida, meu exemplo. Acabou de sair do ensino médio, totalmente crua, vinda da cidade do interior, naquela vidinha pacata de sempre, e você entra na universidade. Você vai ver coisas que até os seus olhos duvidam se você não tiver visto ainda. E é um ambiente que vai te libertar de várias questões. E eu digo isso na minha experiência em uma universidade, em um campus de humanas. É um momento em que você acha que você já não depende mais dos seus pais e que você já é super adulto, sabe? Se você é uma pessoa mais jovem. Você entra na universidade desgarrada, você entra na universidade, agora é a minha vez, agora eu vou fazer o bagulho ficar louco. Afinal, né, essa imagem foi vendida pra você. E nada contra você entrar na universidade se sentindo livre, porque é o espaço que muitos de nós nos libertamos. Afinal, é o momento em que você sai da casa dos seus pais. E foi, por exemplo, o momento em que eu consegui assumir um relacionamento que na época era um relacionamento lésbico, entendeu? Foi na universidade que eu me libertei completamente. O espaço universitário é majoritariamente um momento em que quase todo mundo sai do armário. Tipo, quase todo mundo da minha igreja sai do armário quando passou na universidade. Então é um bagulho muito louco. Enfim, e por que eu tô te dizendo isso? O ambiente universitário é extremamente sedutor. E que você vai se sentir estimulado e tentado a experimentar coisas novas todo o tempo. Experimente, afinal, você está vivendo um momento único na sua vida. Então é o momento em que você vai querer ir pra festas, que você vai querer se sentir bem, que você vai querer conhecer novas pessoas, pessoas que pensam de uma maneira que você acha legal, que você vai querer participar de surubas, que você vai querer dar beijos triplos, que você vai querer experimentar algumas drogas, que você vai querer beber até cair. E eu não estou sendo a tia aqui de dizer que você é proibido de ter essas experiências. Muito pelo contrário, cada um é Deus de si mesmo, cada um sabe o que faz da sua vida. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, que isso fique muito claro. Mas agora eu vou fazer o meu papel de tia. É muito importante você entender que as suas escolhas, elas são muito importantes. E que você tem que ter equilíbrio. E eu digo isso como alguém que viveu e que observou muito ao seu redor. Se você é aquela pessoa que tem a sua experiência universitária resumida à sala de aula, entre sai e fim, ela vai ser um pouco rasa. Ela vai ser um pouco limitada. Se no extremo oposto a sua experiência universitária também for focada no bar, focada nas festas, focada nas drogas, focada na bebida, você também vai ter uma experiência universitária geral muito pouco sadia e muito pouco proveitosa. Aqui vai um conselho. Se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? O mundo capitalista fala isso. Mas eu vou te dar um conselho. Tenha equilíbrio. Saiba estar nos dois mundos. Saiba entender o porquê de você estar lá, se você quiser de fato estar na graduação, porque tem gente que entra e não quer estar lá. Você tem que saber que se a sua experiência é extremamente acadêmica ou se a sua experiência é extremamente boêmia, não vai dar certo. É muito fácil você entrar na universidade, você começar a se envolver com pessoas. É muito fácil isso acontecer e você simplesmente querer abandonar a parte chata. Estudar, da conta de trabalho, da conta de prova. Mas é sério, se você conseguir manter um equilíbrio entre esses dois mundos, você vai ter uma experiência muito mais positiva. Sério, se você é uma pessoa negra, o buraco fica muito mais embaixo ainda e a gente vai falar sobre isso no vídeo sobre negro na universidade, como eu disse. Se preserve, viva, é muito importante, mas tendo plena consciência do que você está fazendo, para onde você está indo e o que você quer daquele espaço. Eu não quero ser tia, não quero dizer meninas não façam sexo, nada de suruba, nada de drogas, nada de bebidas. Gente,
É sério, você faz o que você achar que é saudável pra você. Viva esse espaço. Eu sou uma pessoa que eu dou conselho, mas eu sou a favor da pessoa quebrar a cara. Então quebra a cara por um semestre, às vezes você precisa disso pra aprender. Eu, por exemplo, só aprendo quando eu quebro a cara. Se alguém me fala pra eu não fazer, dificilmente eu não faço. Eu quebro a cara primeiro e depois eu vejo que eu não faço. Aí eu mudo, transformo, me reposiciono. Enfim, essas são as dicas fundamentais que eu tinha pra você na sua graduação. Acima de tudo, aproveite esse momento, estude, viva, faça amigos, vá pro bar, vá pra coletivos, aprenda. É um momento muito rico, é um lugar muito complicado e eu vou falar disso no próximo vídeo sobre negro na universidade. Mas vale muito a pena. A graduação foi um momento muito importante da minha vida. Eu soube aproveitar, eu soube viver as dificuldades, eu soube errar, quebrar a cara, eu soube fazer muita coisa. Mas no final tem uma bagagem imensa, experiências que são muito importantes, foram e são muito importantes para a pessoa que eu sou hoje, para o meu desenvolvimento pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te abriu o caminho, se te deixou mais confuso, sei lá, dá um like ou um dislike se você não gostou, totalmente apoio dislike nesse canal. Se inscreve no canal para mais vídeos, é sério, é muito importante que você se inscreva, eu gostaria muito que vocês fizessem isso. E não tenha medo da universidade, não tenha medo, as dificuldades vão estar lá, mas as possibilidades de crescimento também. É um espaço bem contraditório, assim como qualquer outro que a gente vive no mundo. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!